Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Ayurveda Talks. Hoje, muito especial com o Juan. O Juan já entrou aqui. Começa o nosso talk de hoje falando sobre a visão atual da saúde e a numerologia. O que é numerologia e o que os números nos dizem sobre o nosso momento atual. Pessoal, lembrando que sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem enviar aqui, a gente faz o máximo para estar respondendo vocês. E a ideia justamente do Ayurveda Talks é essa, sempre trazer algum convidado especial, para a gente trazer uma troca de ideias aqui sobre saúde, sobre despertar de consciência, sobre o momento atual que a gente está passando. Então a ideia mesmo é fazer um talk, é fazer uma conversa, tanto entre nós aqui, quanto em vocês. Seja muito bem-vinda, a Deb, Fabrícia, a Evelyn, a psicóloga Aline Braga, a Tânia Liege, Valquíria, Pati, Fábio Medina, só as confirmadas aqui, né? Pati Quetes, a Fábio, todo mundo aí que já acompanha muitas vezes os 40 dias na cozinha, né? Lives diárias que eu faço todos os dias, ali às 11h30, ensinando para vocês um pouco mais de Ayurveda. E na sexta-feira, sempre às 8 da manhã, a gente tem uma aula extra de apoio. Boa noite, Juan! Alô, alô, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Seja muito Bom, bem-vindo ao Ayurveda Talks. gratidão pelo convite. É um Vamos prazer te ter conversar. aqui. Já faz um tempinho aí que eu tô pensando nesse papo e aí como encaixar, né? Afinal, Ayurveda, numerologia, como que vão encaixar esse talk? E achei que agora tem muito a ver com esse momento atual que a gente está passando. Então, primeiramente, gratidão por estar aqui para a gente conversar. E queria que tu se apresentasse um pouquinho para quem está te vendo aqui pela primeira vez, falasse um pouquinho de ti, como é que funciona o teu trabalho. Sou o An, né? O teu Instagram, quem é o An, afinal? Pergunta simples, né, Juan? Logo de cara. Gratidão pelo convite, boa noite a todos. Meu nome é Juan, eu sou numerólogo, trabalho com numerologia pitagórica. Entrei no meu processo, comecei meu processo de despertar através da numerologia há um ano atrás. E, e hoje eu sou pesquisador quântico, né? Então hoje eu associo a numerologia, o atendimento através dos números, o entendimento da compreensão aprofundada sobre a nossa vida, juntamente com o ensinamento da física quântica, né? Que a física quântica é a base de tudo. Então eu trago esse conhecimento para que as pessoas possam fazer o uso disso no dia a dia, nas nossas vidas diariamente, em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa jornada evolutiva. É, E o eu que estou é a buscando. numerologia de uma forma bem resumida, assim, Juan? O que seria? Para quem nunca ouviu falar, eu acho difícil quem nunca tem ouvido falar, mas quem não sabe muito bem o que é. Sim, a numerologia não é muito bem conhecida, as pessoas conhecem mais a astrologia, elas se complementam, né? Mas a numerologia é estudo das vibrações numéricas e a influência que essas vibrações elas têm sobre a nossa vida. Então, o nosso nome, ele é um código para o universo, assim como a nossa data de nascimento também. E atrás dessas informações nós temos o entendimento de todo o acordo evolutivo que nós fizemos antes de entrar, né, cair, nascer neste planeta Terra. E aí, então, ela é pela análise do nome e da data de nascimento, mas ela inclui também análise de outras coisas? Sim, sim, na verdade, a base dela, que é a numerologia pitagórica, a gente faz o estudo pelo nome completo e pela data de nascimento. E a partir daí, Uhum. tu tem um conhecimento completo e aprofundado de todos os aspectos da tua vida, profissional, financeiro, relacionamentos, família, absolutamente tudo. Uhum. Então, quer dizer, se souber o meu nome, minha data de nascimento, consegue fazer uma boa leitura da minha personalidade, de previsões. Isso também inclui dentro da numerologia? Sim, dentro da numerologia, a gente tem o conhecimento da tua vida inteira, né? Só não tem conhecimento das escolhas e do livre-arbítrio. Inclusive, existe um retorno, né? Que é justamente para conversar sobre as vivências, conversar sobre como anda a jornada evolutiva de cada pessoa. Mas é Uhum. possível criar o aspecto vibracional para a abertura de uma empresa,
ou para uma empresa que já está aberta e quer aumentar o faturamento, ou para alguma Uhum. mudança de nome, ou até mudança de razão social. Entender as previsões anuais, né? Quais são as nossas previsões para determinado ano, o que fazer, o que não fazer, seguir, entender quais são as tendências vibracionais que condizem com o nosso mapa e que entram na nossa vida ano após ano, aí fechando ciclos de 9 em 9 anos. Então dá para questão de assinatura também, nomes profissionais, tudo isso a numerologia tem um estudo, é uma ciência, né? E a partir disso nós conseguimos desenvolver um campo vibracional positivo e adequado para aquilo que a pessoa quer fazer. Então, nesse momento assim que a gente está passando, né, dentro de toda essa pandemia, alguém com a tua orientação poderia ter uma visão melhor, por exemplo, de que rumo seguir? Algum empresário, né, que são as pessoas principalmente autônomos que estão sentindo muito. Acredito que toda a sociedade está sentindo, né, mas pessoas autônomas, às vezes, esse impacto está um pouco maior. E tendo essa consciência, esse conhecimento da numerologia, poderia ter um auxílio de como prosseguir daqui em diante? Sim, sim, com certeza, porque os eventos, né, eles estão acontecendo dentro do mapa numerológico de cada um. Claro que o mapa ele Uhum, é uma pandemia, mas a partir do conhecimento que tu tem do teu mapa, a partir do conhecimento que tu tem do teu ciclo, do teu ano pessoal, daquilo que você está vivendo, daquilo que você vai viver durante este ano, através das previsões, através da própria leitura do mapa, ou através da leitura da tua empresa, tu consegue tomar decisões mais assertivas, né? A numerologia, ela consegue ampliar a tua visão, te abrir um leque de possibilidades para que você possa, dentro dessas, fazer alguma escolha, né? Colocar uma luz no fim do túnel, como se chama, né? Como falam. uhum. Então é E, possível. e tem e Pode falar. teria sim vamos supor, o planeta Terra, ele tem uma numerologia de acordo com o ano que tá. Por exemplo, 2020 já tinha algo lá no quando vocês estavam fazendo a análise em 2019 ou no início desse ano, já existia algo assim, né? Travou um pouco aqui. Já tinha algo um pouco tenso aí previsto para o planeta Terra nesse ano 2020? O ano de 2019 ele já tinha se mostrado como um ano de movimentos, que precisaria haver um crescimento e uma expansão. Quando a gente fala de crescimento e expansão, a gente fala isso em todos os aspectos da vida, mas principalmente aspectos internos, né? Foi um chamado, Uhum, a gente já viveu o chamado do crescimento e da expansão internas, de dentro para fora, que acompanha também um crescimento e uma expansão da consciência, né? Um olhar, uhum, para frente, um olhar para daqui lá, para um olhar lá no horizonte, pode-se dizer. E 2020 a gente já imaginava, já sabia que seria o ano da verdade, o ano da revelação, o ano de ajeitar a casa, né? Você uhum. só consegue arrumar a casa interna e externa quando a gente olha para o que precisa ser arrumado. E agora a gente começa com essa quantidade de luz que o planeta está recebendo, a gente começa a ter um entendimento e uma visão do que precisa ser arrumado. E a gente olha muito para o externo e o mapa numerológico, a numerologia como um todo, né? Ela faz com que a gente faça o trabalho inverso, olhe de dentro para fora e entenda que o fora está desarrumado também, na nossa visão, pelo nosso contexto interno, pelas crenças, pelos paradigmas, por tudo aquilo que a gente carrega internamente. Então, 2020 ele é o ano da ordem, né? Ele é o primeiro ano dos 7 anos que a gente ainda vai viver. Então, é o primeiro Hum. ano de organização, de colocar a casa em ordem e de apresentar as verdades sobre a nossa vida, sobre o nosso planeta, sobre tudo que acontece ao nosso redor. Uhum. Então, pela visão de anos, de datas, ela é diferente do ano pessoal. Tu falou que o ano pessoal são ciclos de 9 e E esses, então, são ciclos de 7. É um pouquinho diferente? na verdade, na verdade, nós vamos, previsto, né, que a gente viva aí 7 anos de arrumações, né, de organizações. Este ano
é o ano da verdade e da gente trabalhar, né? Trabalhar a nossa verdade e trabalhar a verdade de estarmos aqui. Justamente para que a gente Uhum, dar um pouco de estabilidade e de segurança, principalmente emocional. Então, este é o uhum, ano dos 7 anos de organização. Mas dentro da numerologia, este é o ano 4, né? Então, uhum, 20 ele soma 4, que é o ano do trabalho, o ano da disciplina, e é o ano de fincar alicerces, né? O ano de colocar o pé no chão. Mas dentro de estudos voltados à espiritualidade, à quântica, a gente compreende aí que tem 7 anos aí de provas para que a gente possa definitivamente alcançar aí a luz e o amor maior, pode-se dizer. É, que faz parte de todo o ciclo, né? Muitas vezes a gente tem essa resistência à mudança e à transformação, mas como todo ciclo, ele inicia, tem o seu ponto máximo e finaliza, né? Eu sempre, dentro do Ayurveda, gosto de falar muito que a gente, observando a natureza, a gente vai tirando muito esses aprendizados, né? O quanto as estações vão mostrando isso pra gente, esse grande florescimento em primavera, verão, o início de uma morte no outono, as folhas começando a secar e essa morte, esse escuro, né, digamos assim, no inverno. E a gente acompanha tudo isso externamente, mas quando é com a gente, o buraco é mais embaixo, né? Parece que essa querer sair, pô, eu vou ter que me adaptar e mudar, fica um pouco exigente. E aí eu acho que esses movimentos externos, como tu falou, eles acontecem muito para, como se fosse um grande empurrão, né? Para empurrar e favorecer ainda mais esse nosso crescimento, que no fundo nunca é uma involução, né, Ué? Sempre faz parte de uma grande evolução, né? A gente trabalha sempre com a ideia de que todo desafio, e o que a gente está vivendo é um dos primeiros grandes desafios que a humanidade está vivendo, né? E não é à toa que nós estamos aqui. Eu acho que nós temos o privilégio de participar dessa transição de eras que a gente está, enfim, está todo mundo vivendo, independente Uhum, independente de tudo, todo mundo está aqui, está vivendo isso. Então, quando a gente olha para algo externo, que é algo mundial, que é algo planetário, e quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem o nosso equilíbrio, o nosso autoconhecimento, a nossa sabedoria, o nosso olhar para dentro de nós mesmos, a gente consegue lidar melhor com os acontecimentos externos, inclusive com esses acontecimentos que principalmente, né, gera insegurança na área financeira global. uhum, Então, quando você consegue olhar para dentro, se organizar internamente e compreender o caminho que a tua vida está seguindo, isso te dá um norte, te dá um chão assim, tipo 880, sabe? Você sai do uhum, 880. Então, ter essa compreensão e se abrir a este entendimento é muito importante, porque daí você consegue abaixar a tua angústia, né, a tua ansiedade, a tua preocupação e o teu medo, porque isso são frutos da nossa mente, são frutos da nossa imaginação, pela não confiança no universo, no planeta onde nós vivemos e no universo, né, que sustenta o nosso planeta. Então a gente começa a ficar procurando caminhos, procurando opções para onde vou, como que vou, enfim. E quando você tem esse conhecimento, você tem esse olhar, você começa a ter aberturas, né? Você começa a ter insights, você dá espaço para ideias, você dá espaço para pessoas se aproximarem de você, justamente para que você possa viver este acontecimento, né? Esse desafio com muito mais tranquilo, com muito mais paz, calma e tranquilidade, entendendo que vão ser muitos anos, né? Tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para acontecer, tem muita verdade para aparecer, tem muitas limpezas para serem feitas no nosso planeta. E o que nos resta é apoiar, é se compreender, é compreender melhor um pouco mais a nossa natureza e seguir em frente. E como tu falou, é isso, é essa sensação que eu tenho, tanto da numerologia quanto da astrologia, é esse grande mapa mesmo, né? Um grande norte, né? Como se fosse um farol que ajuda a gente a trilhar o nosso caminho. A gente conversou esses tempos, né? Eu me consultei contigo e tu me falou que eu também estou no ano 4, né? Pelo que eu me lembro.
E o que tu me falou foi muito isso, que não é um momento de iniciar um novo trabalho, é sim trabalhar muito, ter disciplina, mas fincar as raízes no que já está, no que já foi plantado, né? E a beleza da numerologia eu consegui acompanhar muito no meu ciclo pessoal, mesmo quando foi meu ano 9, né? Que foi um ano muito intenso, muito exigente, sim, para mim, que teve muitos fechamentos de ciclo, e tudo que iniciou no ano 1, né? Então foi muito bonito ter essa compreensão e conseguir acompanhar o que aconteceu no ano 1, no ano 2, 3 e agora no ano 4, né? Eu fiz aniversário agora faz poucos dias, e esse início de um novo ciclo, né? E aí fluir nessa beleza e, e sem aquela resistência, né? De a gente ficar pensando, mas por que isso está acontecendo comigo agora? Como tu falou, que vai gerando toda essa angústia, né? Na população e tudo mais. Então, quando se tem um norte, que a numerologia entra muito nisso, auxilia muito, torna o processo mais suave. Porque é esse momento, mas ano que vem já é outra coisa, e até dentro desse ciclo ele se transforma, né? Eu acredito que não tem nada determinista, né? Que não É, pode não, ser mudado. não, eu falo que não tem nada engessado, né? Que não é não é Uhum, algo pré-determinado, o nosso livre-arbítrio ele é muito respeitado. Eu sou uma pessoa também que, quando conheci a numerologia e depois entrei nesse processo de despertar, e daí, há 8 meses atrás, eu te conheci o Thiago, conheci o trabalho de vocês, conheci o trabalho do Fernando, enfim, a gente vai abrindo, né? A gente vai se permitindo expandir. É conhecimento que entra no nosso campo vibracional, e chega um momento como esse, que tipo, não manda recado, né? Que não manda, não dá um sobreaviso, e que pega a gente de supetão, e que a gente precisa acordar, precisa despertar de alguma forma, ou pela dor ou pelo amor. E quando a gente tem essa compreensão do funcionamento energético, quando a gente tem uma compreensão de como que a vida está funcionando, quais são os próximos passos, e olha para dentro disso, numerologia, astrologia, tem vários meios de se estudar, física quântica mesmo, vários meios de se estudar, e existe esse chamado para que a gente olhe para isso e largue um pouco da resistência de. Largue um pouco, não, entenda um pouco mais sobre a energia não física, né? A energia que opera todo este planeta, que opera as nossas vidas, é a não física. Então, como tu falou, que tem uma sequência de ano pessoal, que terminou no 9, foi para o 1, 2, 3, 4, 5. Ano que vem a gente vai viver o ano pessoal de número 5, que vai pedir, sim, muitas mudanças e transformações. Mas a gente já pode sentir já agora no 2020 que colocando a casa em ordem, e daí cada um coloca no seu tempo, vão vir mudanças, uhum, transformações que precisam acontecer. E elas acontecem muitas vezes de uma forma não física, porque as mudanças que a gente faz fisicamente, elas partem de algum insight, de algum clique, de alguma ideia, de alguma intuição que a gente teve internamente. E nada disso é físico, é tudo não físico. Hoje nós vivemos uma grande força, né, que é não física. Nós não temos como pegar o vírus, nós não temos como resolver fisicamente. Nós estamos nos protegendo fisicamente, e vai ser criada uma vacina aí para o final do ano, possivelmente. Mas quais as mudanças, quais as reflexões, quais as organizações que neste momento a gente pode trabalhar, né? Então, essa reclusão, por exemplo, que a gente está vivendo da quarentena, ela pede muito isso para a gente. Em algum momento ela vai acontecer. Para algumas pessoas já aconteceram no começo, para algumas pessoas elas estão acontecendo agora, e para algumas outras pessoas elas vão acontecer no final. uhum. O universo não tem pressa, né? O universo não te, o universo trabalha pelo infinito, né? E basta a gente compreender este funcionamento, ter essa compreensão, que não é estudada de hoje, né, Thaís? Isso já é um estudo milenar. E Uhum. quando a gente vai buscando esse conhecimento, este conhecimento nos toca para que a gente tome partido, né? Tome partido, comece a entender. E quando muda algo não físico,
isso desencadeia muitas mudanças internas e que no final das contas viram questões físicas, viram ações, né? Ações físicas que nos ajudam a crescer e a evoluir e a expandir a nossa consciência de alguma forma. Uhum. Então, tudo são ciclos. E quanto mais conhecimento a gente tiver e menos a gente conseguir se apegar às verdades máximas, né? As únicas verdades, quanto mais aberto nós tivermos às informações e pudermos peneirar essas informações, mais a gente consegue lidar com toda essa massa e consegue também ajudar as pessoas ao nosso redor, né? E dentro dessa visão de 2020 da numerologia, existem momentos diferentes dentro desse grande ano? Por exemplo, existe algo ligado ao primeiro trimestre, ao segundo? Tem essa visão dentro da numerologia? Tem essa visão, sim. Na verdade, na verdade, nós temos, pela numerologia, nós estamos tendo um acesso ao que está por vir, né? Nós estamos começando a receber algumas informações. Nós estamos buscando tranquilizar o nosso ser interior para as coisas que estão por vir nos próximos meses, principalmente a partir de junho, julho e agosto, né? Então, nós Uhum. aqui estamos começando a viver algo que já nos outros países já está mais avançado. Então, é o momento de olhar para a verdade, olhar para aquilo que realmente faz sentido, olhar realmente para aquilo que é a nossa verdade, que tem contato com a nossa essência, né? E se descobrir a partir daí, se abrir a partir daí, para que coisas novas possam vir, porque mudanças e transformações estão a caminho, né? A Uhum. gente dia, a gente não, a gente considera o ano a partir de 1º de janeiro, mas Uhum. com o conhecimento da numerologia eu considero o ano a partir do dia 20 de março, que é a Sim. abertura do ano astrológico, né? Que é o ano 2020 para mim começou em março. E realmente as energias a gente compreende que elas realmente acontecem a partir de março. Então, as mudanças, o entendimento, o olhar para dentro, a reforma íntima, este é um dos primeiros processos. Mais para o finalzinho do ano, a gente vai ser chamado a fazer mudanças muito importantes. A gente vai ter que soltar e deixar ir realmente tudo aquilo que precisa ir, que não faz sentido, que não tem harmonia com a nossa essência, que não o porquê disso, o porquê daquilo. E como eu falei, vai desencadeando processos, né? Uma ação não física, uma ação física que não tem a ver com o nosso eu interior, ela vai desencadeando outros processos, né? Processos de saúde, processos voltados à alimentação, voltados às questões financeiras. Então vai ter que olhar para tudo isso. Então no primeiro semestre a gente olha muito com uma questão de uma análise profunda, interna e externa, e a partir do segundo semestre a gente realmente começa a trabalhar a fundo as mudanças e transformações. Então a gente vai viver muitos movimentos. Agora a gente acha que está parado por causa da quarentena. Uhum. Mas na verdade, este é o momento de usar o parado, de usar a tranquilidade para trabalhar interno. E a partir do Uhum. semestre a gente vai ser muito chamado a olhar para as questões externas. Principalmente em junho o negócio vai ficar mais profundo, a luz vai entrar, muitas verdades vão ser reveladas, muitas coisas vão acontecer e é no planeta inteiro, não é só no Brasil. Uhum. E daí a partir de setembro, outubro, novembro a partir de setembro começa a ter muitas mudanças físicas, de mudanças e transformações que ficam muito mais fortes a partir de janeiro no ano 5, que é 2021. A sensação que eu tenho mesmo é que, obviamente, a nossa vida não vai ser mais a mesma, né? Não vai ser mais igual. E dentro da física quântica a gente já sabe disso, que a todo momento isso está se transformando, né? E a escolha de estilo de vida e de vida, ela vai precisar ser revista quase que obrigatoriamente. Então, tudo aquilo que não era visto ou que a gente não queria ver antes, agora está quase que esfregado na nossa cara para a gente realmente olhar. E a sensação que eu tenho é que muitas coisas novas, como tu falou, vão surgir, desde formas de consumo, uma nova visão de consumo,
uma nova visão sobre a saúde, uma nova visão sobre a forma de se alimentar, que eu tenho acompanhado assim, muitas pessoas falando o quanto agora estão tendo tempo realmente para olhar para a sua alimentação, então não tem mais tanta possibilidade de comer fora e pedir comida já não está mais tão viável, né? Então, realmente, as pessoas estão olhando para a sua alimentação e tendo consciência de que agora é o momento de eu realmente tomar a minha saúde nas minhas mãos, tomar a vida nas mãos e arrumar a casa, né? Então, é essa sensação que eu tenho. E isso inclui todas as áreas, desde ambiente. Semana passada aqui no Ayurveda Talks a gente falou sobre tretas familiares, agora na quarentena, com a Durga, que é advogada, e ela falou muito sobre isso, né? Que o momento ele está exigindo brutalmente uma conexão, seja conexão com aquelas pessoas que a gente está convivendo de forma mais intensa, conexão com a gente mesmo, que tu falou, né? Esse momento do olhar para dentro e a conexão com o meu estilo de vida e o que é que eu vou, afinal, escolher daqui para frente, né? E quando tu fala isso que vai ficar mais intenso em junho, significa diretamente ligado ao coronavírus, por exemplo, ou pode envolver outros movimentos? Na verdade, o corona, isso que tu falou da união, né, da conexão, ela precisa existir drasticamente, né? A gente chegou num patamar do nosso planeta, da nossa casa, né, de total desconexão com o outro e total desconexão com nós mesmos, né? Isso é, não generalizando, né? Mas a gente fala de 7 bilhões de pessoas, né? Quando Uhum. se bilhões de pessoas, se perde a conta, né? Não dá para mais levar só para o pessoal. A gente tem que começar a ter uma visão maior sobre tudo. Eu sempre falo, gente, se olha de cima do planeta e tenta se enxergar. Enxerga, né? Então, nós estamos falando em questão planetária. Porque daí tu começa a olhar para os teus problemas, tu começa a olhar para as tuas dificuldades e tu começa a entender que às vezes os problemas eles estão sendo resolvidos de fora para dentro. E, na verdade, ele parte Uhum. de fora. E se torna um grão de areia, né? Ainda mais neste momento. Então, este momento, o coronavírus ele veio mesmo para colocar um pé no freio e para que a gente pare e olhe, senão a gente ia, sei lá, diluir aqui neste planeta. Uhum. E então, atrás do coronavírus, tem muita coisa sendo resolvida fisicamente. A gente sabe disso, né? Não só pela numerologia, mas a gente compreende que nos últimos anos o planeta tem recebido muita luz e a verdade vai aparecer. Na verdade, a verdade sempre esteve aí. A gente não queria ver e foi colocando coisas em cima, foi colocando hábitos, foi colocando ilusões, foi colocando dinheiro, foi colocando, foi enchendo de coisas. E chegou num momento que não cabe mais fazer isso. Então chega um momento que é o momento agora da gente sair de cena, respirar, se acalmar, se conectar, como você falou, buscar essa conexão, começando conosco mesmo, né? Depois com o nosso planeta, daí com a família, daí de uma forma mais brutal, pode-se dizer, mas a gente vai começar a receber as informações de coisas, de acontecimentos globais, que a gente não tem nem ideia, a grande maioria, e eu me incluo nessa, um pouco de informação que eu tenho, eu já fico pasmo com as informações. E daí o pouco que a gente sabe, que já trabalha na área da espiritualidade, que já está buscando o 0,01 de expansão de consciência, a gente já começa a ficar pasmo com as informações. E daí nós temos um planeta inteiro que vai receber as informações. Então, tem muita coisa acontecendo por trás dos bastidores do coronavírus. Uhum. Então, não interessavam a gente, mas que de alguma forma ela vai impactar fortemente todo o nosso convívio, né? Então, tudo vai ter que ser revisto. Tudo vai ter que ser revisto e quanto melhor, quanto mais a gente conseguir olhar para dentro de uma forma introspectiva, mais fácil a gente vai lidar com isso. E quanto tempo isso vai demorar? Isso é a grande pergunta, né, Thaís? E quanto tempo isso vai demorar?
né? Porque nós estamos agoniados já em querer já resolver isso, estancar logo essa ferida, porque a gente precisa que tudo volte ao normal, né? Então, é aquela coisa, quando eu falo para as pessoas, gente, está recém começando, são 7 anos, né? Vão ser 7 e mudanças profundas. Então, essa gripezinha, este vírusinho aí que veio, ele veio só para dar uma sacudida na galera, em nós todos, porque todo mundo precisa ser mexido de alguma forma. E, e daí o processo vai aprofundando. E como este processo como ele vai ser aprofundado, só depende exatamente da nossa expansão de consciência. É a nossa consciência coletiva que vai determinar os próximos passos, né? Uhum. E que começa essa consciência coletiva de cada um, né? Então, Exatamente. essa pergunta aí mesmo que tu falou, que as pessoas, a maioria tem feito, quando que vai voltar ao normal? Olha, não era muito normal o que estava acontecendo, né? O planeta gritando, a Terra morrendo praticamente, né? Como tu falou, que ia se diluir ali, praticamente ia explodir, as pessoas adoecendo, trabalhando enlouquecidamente. Então, isso me lembra muito uma frase do professor Hermógenes, que ele dizia: se isso é normal, ele chamava, né, da doença de ser normal, a normose, Deus me livre de ser normal. Foi uma grande frase dele que ele ficou muito conhecido. Então, se aquilo era o normal e as pessoas desejam voltar para aquele normal, talvez seja interessante estar um pouco anormal agora, né? Para ver outras formas de vida, de coletividade, de repensar estilo de vida. Então, olha a explosão que deu de pessoas interessadas mais na sua alimentação, naquilo que estão consumindo. Bem ali quando deu a virada, né, que deu aquela explosão ali justamente no Ano Novo Astrológico, que foi quando a gente veio para cá, ficar em quarentena. Muitas pessoas mandavam mensagem: o que posso fazer para melhorar a imunidade está baixa. Então, olha esse interesse que até então não existia. O interesse maior hoje de usar alimentos que vão favorecer a saúde. Coisas que antes a gente não via com tanta frequência. As pessoas comiam McDonald's, comiam qualquer coisa, achando que, beleza, tá tudo certo. Agora não, né? Eu posso baixar a imunidade, eu posso adoecer e eu não quero, eu quero ficar bem. Então eu vou cuidar, vou pegar mais sol, vou começar a treinar em casa, surgiu infinitas possibilidades, né? Que até então a pessoa estava às vezes muito bitolada naquela normose, que era trabalho, casa, casa, trabalho, uma vida sem consciência. E essa expansão, como tu falou, ela começa muito de dentro, né? O que eu sempre falo também é a importância do conhecimento, que é ele que vai libertar. E quando eu tenho esse autoconhecimento fortalecido, eu vou tendo acesso a um conhecimento mais verdadeiro, digamos assim, externo. Então, isso que tu falou é pura verdade, né? O pouco que a gente sabe, existe muita coisa por trás dos panos, desde implantação de rede 5G, até implantação de chip, vacinas e tudo mais, que a gente sabe que está acontecendo e que existe, e sempre existiu aí na humanidade, as duas forças opostas atuando, né? Então, qual frequência, qual realidade eu vou desejar me conectar é o que vai determinar. E aqui não é um papo de galera da miçanga, como eu brinco, né, Ué? É uma realidade que a física quântica já comprova. Então, quantas vezes, assim, a gente passa por alguma coisa e diz: nossa, eu não vi aquilo, parece que aquilo não aconteceu, realmente porque você estava em outra realidade, né? A percepção da dilatação do tempo, o que nós tivemos junto, né? Num exemplo de dilatação de tempo, que foi o Ano Novo, num evento de Ano Novo, que foram 3 dias, mas deu a percepção que foi um mês de tanta coisa que aconteceu. Então, existem essas realidades paralelas e existe como uma frequência de rádio, né? Qual rádio, dependendo se eu coloco numa frequência, eu vou ouvir uma música, em outra frequência, outra. Isso determina muito a realidade que a gente vai escolher daqui para frente, né? E aí eu queria que tu falasse aqui, a Fabrícia está um pouco assustada. Como assim 7 anos? Então, explica um pouco melhor, né? Eu entendi, eu acho, mas explica um pouco melhor, que não é que talvez, é o início, né? O que tu quis dizer foi isso, que é o início de um ciclo de 7, né? Na verdade, a gente vai viver 7 anos de atribulações, tá? E na Uhum. verdade, 2019 não foi contado. Ele começaria em 2020 mesmo, até 2027. A gente tem aí a implantação do 5G aí pelos próximos anos, que na verdade já deveria ter sido implantado, mas foi reprovado em vários países, enfim.
E a gente tem a implantação de chips a partir de 2025, né? Já com a ideia de Uhum. salvar a humanidade, sendo que a ideia é comandar, é manipular, é, enfim, dominar a humanidade. Então, é assim, ó, uma coisa que eu olho, que quando a gente começa a mergulhar nos estudos e começa a não acreditar mais em ninguém, nem nos próprios estudos da espiritualidade, mas a gente começa a ler, a estudar, a ver vídeos, a conversar com pessoas, e a gente começa a entender se o nosso interior fala. Isso é verdade, isso é mais ou menos, isso não sei o quê. A gente começa a ter um entendimento. E quando a gente começa a ver os fatos acontecendo, a gente começa a entender, poxa, 7 anos de tribulações, Deus me livre, o que que é isso? Só que assim, ó, eu tenho 32 anos, e de 32 anos eu vivo uma vida de tribulação, gente. Uma vida de coisas que acontecem embaixo dos panos, em todo o nosso planeta, e que precisa, e que agora que a gente está vivendo uma transição planetária, que está entrando luz, que as verdades começam a aparecer, os 7 anos de tribulação apavora, né? Uhum. E o vírus, ele foi brutalmente reduzido, né? Justamente pela expansão de consciência que já tinha começado há anos anteriores. Então, nós poderíamos ter um outro, será, um terremoto, um tsunami, qualquer coisa, chuva de Exatamente. ácido, não sei, um vulcão lá no Rio de Janeiro, não sei, qualquer coisa assim que pudesse ser certa, e nós tivemos apenas um coronavírus, né? E o Uhum. Brasil, a América do Sul, foi um dos últimos países a ter. Então, enquanto nós estávamos pulando carnaval e festejando o Réveillon, o coronavírus já estava rodando. E é muito engraçado, porque o quanto as coisas interessam ou não interessam para a gente, né? O quanto Uhum. a morte, não bem entendida ainda por todos nós, ela nos apavora e ela nos coloca num Uhum. movimento de tipo, meu Deus, então preciso valorizar a minha vida. Então, entendem que não é mais eu, ou você, ou a Thaís, ou enfim, qualquer um. A gente está falando de toda uma humanidade que precisa urgentemente, porque a forma como a gente faz, como a gente conversa, como a gente se comunica, como a gente lida com tudo isso, é tudo muito normal. Então, a gente estava começando a olhar as coisas externas e só não achava normal quando era uma coisa brutalmente terrível. Um dá um tiro Tosca, no né? outro. Isso é Uhum. muito. Então, na verdade, não. Na verdade, tem coisas do nosso dia a dia que virou meio que no automático e se tornou normal. E daí, desse tanto normal, a gente chegou num ápice assim de um hospício planetário. E daí a gente precisa as forças, né, não físicas precisam nos alertar que a gente precisa olhar para dentro e dar uma acalmada e dar uma revisada nesse processo todo. Então eu falo, para mim, ontem foi Réveillon e já passamos a Páscoa. Então, assim, ó, 7 anos eles vão passar voando e a gente tem a possibilidade de reduzir esse prazo e tem a possibilidade de dar um grande salto, um salto quântico aí de uma vida que a gente nem sabe que existe, mas grandes descobertas tecnológicas vão ser feitas, a gente vai começar a enxergar uma outra realidade, ter acesso a essa realidade, né? A uma outra dimensão, pode-se dizer. Uhum. Então, está nas nossas mãos. E a gente olha muito, Thaís, também, é uma coisa que eu queria ter falado antes e não falei. A gente olha muito como o salvador da pátria, né? Eu, quando comecei a estudar espiritualidade e a entrar no despertar, eu queria ajudar o planeta inteiro. Eu falei, meu, eu preciso ajudar o planeta, eu preciso, né? E É a fase daí, galera da miçanga, todo mundo passa, né? Todo mundo quer ir, tem que entrar, aquela coisa quase uma que tá na época do converter o outro, né? total. E um processo agora que eu mais enxergo assim é que a gente vai trabalhar muito com energia não física, que é a energia quântica, Uhum. né? Quântico, que a gente já usa e não sabe. Mas a gente vai. É um processo muito de individuação. Não é um processo de total egoísmo,
que eu não olho para o outro, eu não ajudo o outro. Mas a questão não está mais na ajuda só externa, na ajuda física, ela está na ajuda não física, começando pela nossa ajuda, pela nossa limpeza do campo vibracional, que começa pela alimentação, que vem pelo que a gente assiste, pelo que a gente escuta, pelo que a gente permite que entre no nosso corpo físico e não físico. Então, às vezes a gente acha que está 40 dias em casa e que está tudo resolvido, né? Tô 40 dias em casa, resolvi tudo e agora, né? O planeta é muito grande, os processos são muito intensos, tem muita coisa para ser resolvida, então precisa ter uma reforma íntima muito profunda neste momento, justamente para que a gente possa se preparar para daqui a pouco sim unir forças. E essas forças elas vão ser muito necessárias a partir do segundo semestre. É como se quisesse construir uma casa nova em cima de uma fundição totalmente já destruída e velha, né? Não tem como. Se a gente tem uma base ali totalmente podre já, querer colocar tijolos novos ali não vai rolar. Então a Debbie aqui perguntou, você acha que o corona vai despertar muitas pessoas? Momentâneo ou vai ser para sempre? Só pensar um pouco, Debbie, o que tu acha? Né? Olha quantas pessoas não tinham tempo para ficar em casa e olhar para sua vida, olhar para sua alimentação, brincar com seus filhos. Quantas pessoas estavam num trabalho que não gostavam e agora estão vendo que existe outra possibilidade, talvez trabalhar de casa. Quantas pessoas iam? Eu atendi ontem uma moça que ela falou, nossa, eu passava o meu dia inteiro correndo, eu não tinha tempo para ficar com meu marido, eu comia na rua, comia mal, e agora eu estou vendo que eu consigo fazer tudo que eu fazia na rua da minha casa, do meu computador. Então, isso é um grande despertar. Eu perceber que, olha, existe uma alimentação mais saudável, existe algo que eu posso fazer. Isso é um chacoalhão ali que a Terra deu na gente, que é o que o Juan falou, ligado muito a essa crise, né, de 7 anos. É a gente entender, galera, que em equilíbrio nada evolui, né? Se você pensar o que seria um equilíbrio, as coisas estarem sempre iguais. Então imagina que fosse sempre verão, eternamente verão. Você não teria vários tipos de alimento, por exemplo. A terra secaria, precisa ali de um desequilíbrio para que chova, e se só chovesse também não ia rolar. Então, em equilíbrio, nada se manifesta, as coisas não acontecem, fica tudo parado. Então, como a Ana falou, 32 anos, eu tenho 33, é uma vida de altos e baixos, né? Então, nós temos momentos exigentes, eu vejo que os meus grandes saltos de consciência e tudo mais, de avanço de trabalho, de posicionamento e de consciência de saúde aconteceu em momentos de crise. No meu ano 9, foi um ano onde eu descobri, no ano 8 para o ano 9, eu descobri um tumor cerebral e aquilo assim, meu Deus, até então a Thaís vivia, né, num marasmo. Professora de yoga, Ayurveda, era aquela coisa, tudo bem, ali, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e aí aquilo vem e, né, aquele furacão, assim, na vida. E aí aquilo fez o quê? Um giro de chave gigantesco. Então, grandes momentos da minha vida, grandes impulsos que eu tive, foram em momentos de crise. Momento de separação, em momento de doença, de crise financeira. Então, todos nós já passamos por isso. E aí a nossa escolha. Como que eu vou querer olhar para isso, né? Vou olhar para o problema e vou ficar no mimimi, choramingando. Por quê? Porque o corona, e ai meu Deus, todo mundo está conspirando. Não, olha, isso é uma benção esse momento, né, que nós estamos passando, como tu falou. É um privilégio estar vivo vendo esse momento de transição planetária. É realmente um privilégio, né? Então, assim, Debbie, com certeza não vai ser momentâneo para quem não despertar a consciência, para isso aí que o Juan falou. Ah, tô 40 dias em casa, tá tudo resolvido, vou voltar lá para minha normose. Pode ser para sempre, né? Que o para sempre também é muito relativo, mas pode ser mais permanente essa transição, essa evolução, esse despertar, se assim a gente escolhe, né? Então imagina ali a frequência de rádio. Você pode só trocar de rádio e ouvir uma outra música, ou você pode escolher, né? Ficar ouvindo coisas melhores por mais tempo, né? Quando tu fala quando a gente fala em mudanças, a Thaís falou agora, você falou, Thaís, de algumas mudanças internas que você fez, algumas transições, algumas mudanças de ciclo, o quanto a gente coloca energia sobre as nossas coisas, né? O quanto a gente coloca uma história, o quanto a gente cria uma história, o quanto a gente permite que a nossa mente crie uma história sobre as questões que precisam ser resolvidas.
e o quanto a gente pode ter uma estabilidade, uma segurança não física, né, o que nos sustente, que nos ajuda a reduzir essas histórias e nos ajuda a resolver as coisas com mais facilidade, que nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla sobre o motivo de estar aqui. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os clientes e faço para mim diariamente também. Eu tenho vivido processos de despertar muito profundos e muito doloridos, assim. Então, eu sempre, quando eu olho, falo, cara, quando eu tive a virada de chave em tal época, eu estava fazendo o mesmo, eu jurava que era um terremoto e era apenas uma labirintite. E daí eu olho para as coisas hoje e eu falo, cara, isso é labirintite. A coronavírus, é uma labirintite. E daí como que a gente olha para... Cara, o que eu falo é, se desprenda do máximo de coisas possíveis que te mantém nessa escravidão chamado planeta Terra, que não é um planeta de escravidão, que não é um planeta disso, mas é um planeta que a gente entrou, que a gente se escravizou e que a gente quer tá deixando ir, vamos deixar ir, vamos ver onde que as coisas chegam. Então, o planeta, o universo age de novo o coronavírus, trazendo uma prova de amor pela humanidade, uma prova de amor para estarmos aqui e para que a gente possa viver algo, situações e ter vivências que a gente nunca imaginou que seria possível, né? Eu já cansei de escutar que a felicidade não é deste mundo, né? Que a felicidade não é da humanidade. E daí eu falo, cara, e é incrível como eu acreditei nisso no passado. E eu falo, gente, a felicidade é sim, e as coisas chegam na nossa vida com muita facilidade. E as coisas, os desafios, eles têm o tamanho daquilo, da importância que a gente dá para eles. Então, chegou uma hora da gente libertar. E algumas questões, algumas mudanças internas, elas são muito aqui. É alimentação, é atividade física, é o olhar para dentro de si, é o silenciar, blá, 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 blá. Mas isso é o nosso, é por isso essa parte da individuação neste primeiro processo que a gente compreende que a gente está passando na numerologia. Mas quando a gente olha todo o planeta e entende que tem 7 bilhões de pessoas agindo fisicamente, que alimentam o não físico, e que está tudo emaranhado, que está tudo conectado, e que a gente sofre todas essas frequências, a gente começa a entender que o trabalho para o planeta Terra dar este grande salto e nós da humanidade, nós humanos darmos esse salto, os 7 anos ainda é muito pouco tempo. E Muito. talvez tivesse que ser 20 anos, talvez tivesse que ser 30 anos. E são só apenas 7 anos, graças à nossa expansão de consciência, porque quando eu expando um nada de consciência, eu afeto milhares de pessoas, eu afeto gerações ancestrais, eu afeto tudo. Mas a gente precisa, neste momento, entender a quebra de crenças e de paradigmas, que às vezes a gente já traz desde lá de trás, e precisa fazer um check-up geral, sabe? Um check-up sem equipamentos, um check-up meditativo aí, sei lá, no silêncio das profundezas do Oceano Atlântico. E aí entra muito no trabalho de cada um, né, ué? Cada um com a sua medicina, com o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas perguntam isso, tu não cansa de fazer tanta coisa? Eu digo, por que eu vou cansar, né? Se quem às vezes está fazendo coisas do mal, vamos chamar assim, ou não, tão do bem, não para, né? Por que a gente vai parar? Que pode trazer, que seja um lampejo de consciência. E eu tenho feito lives diárias, ali como eu falei no início, né, dos 40 dias na cozinha, e eu tomei essa decisão no primeiro dia e me comprometi mesmo que todos os dias eu ia fazer, porque agora é mais do que necessário, né? É urgente que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E a minha visão sempre é que o conhecimento é o que liberta, né? E não fórmulas prontas, coisas impostas, e sim conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, ninguém mais tira aquilo de você, né? Então, de vezes, às vezes está falando para poucas pessoas e as pessoas ficam, nossa, mas para tão pouquinha gente, não interessa, né? Como tu falou, se uma pessoa ali, ela tem uma tomada de consciência, olha, eu posso comer um pouco mais saudável, talvez se eu botar isso aqui na minha comida vai melhorar, ou, né, como tu falou, se eu tiver uma noção, talvez, de qual é, pelo menos, o meu ano pessoal que eu estou passando, eu vou ter um norte, é como se fosse um farol ali que ilumina. Então, e cada um tem um papel dentro disso. Como tu falou, são 7 bilhões de pessoas
E seja lá o que você fizer, se você é costureira, você tem o seu valor, tem a sua importância agora. Se você limpa a rua, você tem o seu valor. Então, cada um fazendo o seu papel vai construir essa grande nova terra, né? Que é tão falada, a nova terra, a nova era e tudo mais. Então, todos nós fazemos parte de uma grande tecedura, é como se todos nós estivéssemos tecendo ali uma mesma roupa, cada um dando um ponto, né? Participando daquilo. E quando a gente olhar para aquela grande colcha ali que se formou, a gente vê que todo mundo teve participação. E, e é isso que faz, eu acho que está sendo exigido de nós agora, né? Essa conexão, parcerias, a formação cada vez mais de parcerias e compartilhamento, né? Quanto mais compartilhar a sua medicina, o seu conhecimento, melhor. Exatamente. Só o fato de você, às vezes, pensar na tua casa, na tua rua, no teu bairro, só de você, em um momento que você estiver caminhando, ou dirigindo, ou fazendo coisas básicas, tomando um banho, escovando os dentes, enfim, que você eleva o teu pensamento e pensa e transmite ondas de pensamento, sentimentos de amor, de luz, de uma simples frase, tipo, que o planeta inteiro seja feliz e se liberte deste coronavírus. Cara, se tu faz isso, tu afeta milhares e milhares de pessoas. E o que eu mais percebo, assim, no geral, é o que que eu fiz, né, para merecer isso, né? Será que é porque eu como hambúrguer do McDonald's? Será que é porque eu tomei aquele litro de coca no final de semana? O que é que eu faço isso? Porque a gente tem muito essa coisa de culpa, né? A gente tem muito essa coisa de Uhum. ter a perfeição, mas o que é ser perfeito? Enfim, tipo, quando a gente entende que nós temos todo um planeta trabalhando junto e que nós todos somos afetados positivamente e negativamente, dependendo das escolhas, dependendo da expansão de consciência, do nível de consciência de cada um, a gente começa a entender que hoje nós temos um todo para resolver. E como a gente não consegue resolver o todo, a gente vai buscando alternativas, ferramentas, tratamentos, enfim, né? Terapias, medicinas, justamente para que a gente possa resolver primeiramente o nosso, né? Porque a gente tem muito essa coisa de, às vezes, vamos resolver, então, vamos para a rua, vamos, entendeu? E tá muito na ação não física, na ação não física. Porque Uhum. como que pode uma ação não física? Basta olhar, o coronavírus não é físico. O coronavírus só veio no ar, a gente não consegue ver. Então a gente consegue transformar sim pelo não físico? Consegue. E a partir das nossas ações não físicas, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, é que a gente consegue dar esses pequenos saltos. Na nossa consciência são grandes saltos, né? Na nossa visão. Nossa, fiz uma grande coisa. E realmente você fez uma grande coisa, não pela sua ação física, mas porque você atingiu milhares de pessoas que... Mas como que eu atingi? Não pensa no como, só saiba que você atinge sim milhares de pessoas e até milhões de pessoas. É a oração para o mundo, né? A Soraya falou isso aqui na live. E é exatamente isso, a gente vai trabalhando. Então, quanto mais informação a gente vai adquirindo, mais daqui a pouco a gente vai começar a ver desafios dos próximos 7 anos, que agora ficou gravado, né? Mas tem gente que nem vai sentir. E não vai Uhum. sentir porque é egoísta ou porque já resolveu toda a vida. Mas porque vai ter um nível de consciência tão elevado, mas tão elevado, que vai lidar com os desafios dos próximos 7 anos assim, e vai fazer e vai participar da expansão de consciência dos outros, vai ajudar as outras pessoas a expandirem também, né? Em pequenos É, hábitos. Pequenos e a- hábitos, daqui a pouco você vai estar falando para alguém, poxa, eu mudei isso aqui me trouxe para cá, me transformou minha vida. Para mim, hoje você olha a situação e fala assim, é moleza. Mas para outra pessoa ainda tem muita dificuldade em fazer uma pequena mudança, uma pequena transformação, ou só apenas rever o seu hábito, a sua ideia, a sua crença, né? e ter essa consciência, né, Juan, que tudo está a serviço do todo, né? Então é Tudo tá... importante sim que a gente faça a nossa parte, como a Soraya falou, orar pelo mundo, mas que não entre nessa polarização.
Eu vou orar por quem eu gosto, pela minha família. Não, orem pelos governantes, pelo que o Bolsonaro, por Lula, independente do, não é o momento de ter algo partidário, de ter divisão, e sim uma consciência coletiva elevada. Então, orem pelos governantes, que muitas das nossas decisões agora, dos nossos próximos passos, fazem parte das escolhas deles também. Então, sem estar polarizando, né? Eu oro pela minha saúde, da minha família, e também oro pelos governantes, pelas pessoas em geral. E mais do que apenas ficar no interno, eu vou para o externo. E além de eu só ficar em casa, talvez orando, meditando, eu também coloco minha força de ação no mundo. Então é isso que o momento pede, né? Quando eu falo que o corona é importante que a gente se curve a ele, reverencie ele em gratidão, porque ele está sendo um grande empurrão, né? Um grande salto para muita coisa. Como assim, Thaís? Agradecer por uma coisa que está matando pessoas? Pois é, né? Às vezes não é bem assim como a gente quer, não é sempre em equilíbrio, às vezes acontece na dor mesmo, foi o que o planeta Terra construiu. Então a gente se curvar a essa grande entidade que é o coronavírus, como tu falou, ele não é físico, ele é uma grande entidade espiritual. Então eu me curvo perante ele em gratidão e mostro que sim, somos um cisco, mas temos o poder de estar agindo e passando por esse momento com muito mais consciência, né? Ué, nossa live já está acabando e eu não quero perder ela, porque se ela cai eu não consigo salvar. E sempre depois do Ayurveda Talks a gente disponibiliza no YouTube e em podcast no Spotify também. Então já queria encerrando para a gente não ter o risco de perder. Tá, pessoal? Então muita gratidão a todo mundo que passou aqui. Quem ficou com dúvida, manda lá um direct para mim, para o Juan. Chama o Juan para ver qual é o seu ano pessoal, afinal. O Juan faz às vezes também algumas lives vendo ao vivo, né, Juan? Tá? Com leitura de mapas, resumo de mapa, falando de ano pessoal e falando dessa transição que nós estamos vivendo. Gratidão, Thaís, gratidão a todos. Galera, gratidão. Então, dúvidas, mandem lá por direct, que a gente vai respondendo, vai esclarecendo mais para vocês. E em breve a gente disponibiliza. Semana que vem, Ayurveda Talks, eu vou estar aqui com o Moacir Biondo, um grande pesquisador da Amazônia sobre plantas medicinais. A gente vai falar um pouco mais sobre plantas que curam. Então, não percam. E amanhã, quem está participando dos 40 dias na cozinha, encontro vocês 11h30 da manhã para mais um preparo. Entra lá no grupo Telegram, ali no link da bio, lá você consegue o acesso. E qualquer dúvida, é só chamar a gente no direct. Gratidão.